Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Declaração feita pelo apóstolo Pedro em uma de suas pregações no princípio ou na fundação da igreja. E a gente deve se aferrar desta verdade. Isto é, ter a nossa fé arraigada, firme nesta convicção. Quantos nomes que têm surgido no histórico da igreja nesse tempo que já passa de 2000 anos, nesse tempo em que a igreja, graças a Deus por isso, tem prosperado, tem crescido mais. Quantos nomes, quantas falcatruas têm sido feitas em nome de Deus e usando outros nomes como Salvador, como mediador, como guias e mestres, como se a salvação, como se para chegar a Deus nós dependêssemos de uma escadinha, de uma hierarquia divina, celeste, para chegar a Deus. Por isso o apóstolo Pedro, logo cedo, nos dias da fundação da igreja, fez essa declaração. E em nenhum outro nome há salvação. Porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Este nome, Jesus, este nome é justamente aquela pedra que foi lançada nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que foi lançada nos pés da estátua e a espatifou, fazendo dela pó que se espalhou, deixou de existir. Aquela estátua, além de representar a história toda da humanidade, isto é, após começo do tempo dos gentios até o final, até a instalação do reino de Jesus. Além de falar aqueles minerais que viram pó, também vai virar pó, vai deixar de existir essa quantidade imensa de crenças, de religiões, de padroeiros, padroeiras, guias, médiuns que apareceram através dos tempos e vão continuar aparecendo. Tudo isso vai ser transformado em pó. Então, é bom
Não importa se vamos ficar ainda em muitos vídeos falando dessa estátua, porque aqui essa estátua é básica para a compreensão de tudo no desenrolar da história, no desenrolar do tempo. Esteja atento que a preciosidade das profecias de Daniel é tão grande. Veja, esteja atento, que nós vamos chegar naquele momento da intervenção do anjo Gabriel, aquele momento em que as coisas foram ficando tão relevantes, fortes, em que Deus quis, na realidade, ele tinha esse propósito de se revelar ao homem, e ele achou, ele encontrou este vaso, este homem pronto para buscar a revelação de Deus. Daniel, que Deus chegou a mandar. Quando Daniel não entendia, não era capaz de entender todo o mistério do que ele estava vendo, Deus mandou o anjo Gabriel vir. Não foi visão, não. Gabriel veio falar pessoalmente com Daniel. E a preciosidade dessa visita de Gabriel foi que ali, Daniel 9, 26, a primeira vez que aparece de modo claro, de modo claríssimo, a revelação da vinda do Messias. Aliás, da morte do Messias, onde fala que o ungido será tirado e não mais haverá. Mas disso, ou nisso tudo, a gente vai falar. Ainda um outro detalhe. Veremos a ligação perfeita da visão, ou seja, do sonho do rei sobre a estátua. Veremos o paralelo entre o sonho do rei e a visão dos 4 animais, que essa foi o próprio Daniel que viu. Veremos a ligação dela também com Apocalipse, aquele 4º animal que aparecerá na visão dos 4 animais, que aparece lá em Apocalipse, quando Apocalipse 13 tem a revelação clara do homem da iniquidade, do filho da perdição, da besta. Isso, Apocalipse 13. E Apocalipse 17, verso 8, quando fala que a besta, que era e não é, mas aparecerá. Quando diz também dos 7 reinos, e diz assim, daqueles
5 que já passaram, iremos ver quem são esses 5. 5 se passaram. Um ainda existe. Vamos ver que tudo isso aí, aliás, um ainda existe. O outro ainda não veio, mas quando vier vai durar pouco. Vamos ver que tudo isso aí está na estátua do sonho de Nabucodonosor. Olha, a profecia é magnífica. É complexa para entender. Depende de fome, de sede. E lembre-se, Jesus disse no seu sermão, o chamado Sermão das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 e verso 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tiver fome, tiver sede para descobrir os mistérios da palavra profética, você vai ficar farto, isto é, vai ter abundância destas revelações. Por isso, eu te aguardo no próximo vídeo, porque novas lições nos aguardam também. Que a graça do Senhor seja mais e mais abundante sobre nós. Amém e amém.